Olá, pessoal! Mais uma aulinha nossa hoje sobre práticas discursivas e produção de sentido, e essa é uma videoaula importante porque ela vai fundamentar a atividade avaliativa que a gente vai fazer, como a nossa última avaliação, que é a data de entrega eu vou solicitar para o dia 22 de junho. Eu não coloquei lá no Live ainda a avaliação, mas provavelmente até o final do dia eu estou colocando lá junto com a nossa aula de hoje. E então, nós vamos trabalhar com o livro que eu coloquei lá e solicitei que vocês lessem, alguns capítulos, conforme eu indiquei, sobre as práticas discursivas e produção de sentido, da Mary Jane Spink, para a gente entender como que na psicologia social, ou como que na psicologia, independente de ser psicologia social, a gente pode usar as práticas discursivas como uma ferramenta de análise de pesquisa e de metodologia de análise, que a gente habitualmente trabalha com análise de conteúdo e, por meio das práticas discursivas, a gente vislumbra uma possibilidade diferente de trabalhar com a análise das nossas entrevistas ou de qualquer materialidade. Uma fotografia, um discurso, um documentário, qualquer coisa que a gente queira pesquisar como fenômeno psicológico, a gente pode fazer uso, então, da metodologia das práticas discursivas como método de interpretação desses dados, né, de tratamento e de análise desses dados. Eu vou compartilhar com vocês o material que eu produzi, que é legal a gente compartilhar para acompanhar, né, já que vai ser uma das nossas atividades avaliativas aqui para a gente, então, ir acompanhando. Muito bem. Como eu já falei, as práticas discursivas, quem sintetizou e quem trabalhou esse conteúdo como uma teoria e um método, muito semelhante com a psicologia, com a teoria das representações sociais. Aliás, vocês têm observado que dentro da psicologia social, os conceitos ou as categorias que a gente trabalha, elas têm essa possibilidade, né? Ao mesmo tempo que elas são teorias, elas são métodos de compreensão do fenômeno psicológico. E as práticas discursivas, a gente também ingressa como uma ferramenta muito importante para análise de dados, de entrevistas, e quando eu oriento os meus alunos de TCC, toda a base de análise que a gente faz é a partir das práticas discursivas. Já deixo o convite aqui para trabalhar, para vocês assistirem no dia 20, às 19 horas, o TCC da Larissa Rossi, que vai falar sobre as emoções dos apenados aqui na penitenciária de Tubarão. Ela fez uma pesquisa muito interessante sobre as emoções, e o TCC dela, ela trabalhou como estratégia de coleta de dados grupo focal, e ela trabalhou toda a análise dela a partir das práticas discursivas. Ficou um trabalho belíssimo, tá um trabalho belíssimo. Já fica aqui o convite para que vocês possam assistir, que com certeza vocês vão gostar muito, e pode ser que auxilie, inclusive, na produção da atividade avaliativa que vocês têm. É no dia 20 de junho, às 19 horas, vai ser online. Para aquelas pessoas que quiserem, me contatem pelo WhatsApp, que eu disponibilizo o link para vocês assistirem à apresentação da Larissa. Acho que vale a pena. Então, vamos lá. A gente tem que entender que as práticas discursivas dentro da psicologia social, elas se assemelham em alguns pontos com a análise do discurso do Piaget, né, que é o papa da análise do discurso. Entretanto, ela não entra nos desdobramentos teóricos que a teoria da análise do discurso entra, né? Então, por isso que também chama práticas discursivas dentro da psicologia social. E qual é a premissa mais importante aqui? É entender que as práticas discursivas como promotora de produção de sentido. E isso é a coisa mais importante para a gente entender e se apropriar
dessa ferramenta ou dessa teoria. O livro que eu disponibilizei para vocês, que tem esse nome, né, Práticas Discursivas, ele vai falar tanto na perspectiva teórica, quanto na perspectiva de método de pesquisa. Ele é um livro interessantíssimo. Eu sugiro que vocês leiam não só aqueles capítulos que eu recomendei, mas eu acho que é uma leitura bastante interessante. E da onde a gente parte desse lugar? A gente parte da análise do discurso, a Mary Jane Spink parte para entender que o discurso é polissêmico. O que significa eu dizer que um discurso é polissêmico? Significa eu dizer que eu não atribuo apenas um sentido para aquilo que é dito ou para aquilo que é ouvido, né? E nesse sentido, a prática discursiva, ela transita como uma promotora de produção de sentidos. Lembram que a gente estudou sentido como uma categoria importantíssima na unidade anterior, né? Que é uma das 5 categorias fundantes da psicologia social crítica, uma delas é o sentido. Então, agora a gente vai entender um pouquinho melhor como que a gente analisa os sentidos, ou como a gente pode atribuir sentidos a partir de uma prática de metodologia, ou de análise, ou de interpretação, como queiram chamar, né? Mas a base de tudo é a gente compreender e partir do lugar e dessa premissa de que o discurso é polissêmico, ou seja, ele é revestido de múltiplos sentidos. E que sentidos são esses? São sentidos que quem fala não consegue perceber todos os sentidos que atribui na sua própria fala, e o ouvinte também ouve a partir da sua cadeia de significante, da sua ordem, da sua produção de sentidos, né? Então, dizer que essa lógica do discurso, ele é claro e preciso, né? Por mais assertiva que tem que ser a nossa fala ou a nossa comunicação, a gente tem que entender que todo discurso, por natureza, é polissêmico. E a gente pode trazer aqui vários exemplos. Por exemplo, antes de a gente ir para essa nossa parte aqui da teoria das práticas discursivas, já saímos da análise do discurso. Se eu penso, por exemplo, a palavra gato, ela me remete a múltiplos sentidos. Concordam comigo? Não? Vamos lá, então. Gato, felino, né? Gato, goleiro habilidoso. Gato, homem bonito, interessante. Gato, ladrão, né? Gato, gambiarra de energia elétrica, e vários outros sentidos que a gente deve ter. Esses são alguns sentidos que eu atribuo, e certamente vocês aí me ouvindo e pensando sobre a palavra gato, também vão estabelecer vários outros sentidos, né? Então, quando eu falo, eu também não me dou conta que o meu dizer, ele também possui em si uma gama de sentidos, né? Que mesmo eu achando que eu controlo aquilo que eu digo, eu não controlo, justo pela polissemia que é inerente ao discurso. Então, vamos lá. De que discurso, então, nós vamos nos apropriar, né? Do que a gente está pensando aqui, ou o que do discurso a gente vai utilizar quando a gente começa a pensar em práticas discursivas. E aí a Mary Jane Spink, ela vai fazer uma divisão dessa tríade interessantíssima para a gente prestar atenção nos discursos, né? A função, a construção e a variação. Então, quando a gente está fazendo uma análise, a gente também está percorrendo um pouco esses universos. O que é a função de um discurso? A função de um discurso é aquilo que ele é tomado como uma ação. A partir do momento que eu falo ou que eu discurso, eu insiro o meu dizer como um produtor de realidade, como uma ação concreta qualquer.
Eu estou aqui dando uma aula, essa minha aula é um discurso, mas ela também é uma ação concreta de uma aula. A gente podia estar, em vez de estar no ambiente remoto, estarmos no ambiente presencial. Seria a mesma coisa. Qual é a diferença? A diferença é que no ambiente aqui, compõe o efeito de sentido tudo aquilo que vocês estão observando, de cenário, de postura, de tudo isso. Só que é mais estático, né? Porque eu estou aqui sentada no meu escritório, dando uma aula, eu tenho pouca mobilidade, eu não tenho movimento, eu estou aqui com uma certa redução da minha função discursiva por ele ser remoto, nem por isso menos polissêmico. Quando essa aula é num ambiente presencial, a própria forma como o professor se movimenta, como os alunos se movimentam no enquadre da sala de aula, já representa uma realidade social concreta, né? Então, o discurso, ele tem essa potência ou essa característica. Ele não é simplesmente um dizer, ele é também uma ação concreta. Ele também é um fenômeno social. Estão chegando comigo? Então, se eu penso, por exemplo, numa liturgia, se eu penso num jogo, se eu penso em qualquer coisa que existe esse discurso em movimento, porque aqui a gente tem que entender discurso, que é para além da palavra ou para além da fala, né? Qualquer materialidade, hoje eu posso tomar como discurso, uma fotografia é um discurso, né? Muito bem. Que outro aspecto nós vamos nos apropriar desse discurso, então? A função, né? Ele é uma realidade, ele passa a ser uma realidade concreta, a construção, que passa a ser importante para a gente entender como esse discurso vai se constituindo, que é o uso dos recursos linguísticos pré-existentes. Qual é o repertório interpretativo? Por que eu escolho inconsciente, porque eu não estou aqui planejando exatamente todas as palavras que eu estou dizendo, ou todos os exemplos que eu estou dizendo, né? Só que quando eu lanço mão, quando eu dou voz para esse discurso, e esse meu discurso sai em palavras, sai em gestos, sai em olhares, sai em comunicação, eu tenho um repertório linguístico pré-existente. Isso já foi dado antes. A gente não diz aquilo que a gente não sabe. A gente diz aquilo que já foi produzido em algum lugar. Algumas coisas dessa produção são inconscientes. Outros recursos linguísticos pré-existentes são conscientes, ó. Quando eu faço uma retomada, quando eu dou o exemplo, quando eu retomo a unidade anterior, aquilo que a gente estudou. Então, isso tudo é uma construção, como que eu vou construir esse discurso dessa aula? Como que essa aula vai se construindo e se constituindo uma prática discursiva, ok? E um outro elemento que é importante para a gente capturar dos discursos que a gente vai analisar, então nós vamos ter uma avaliação que eu vou trazer um fragmento que eu vou pedir para que vocês analisem, e nessa análise de vocês, eu vou pedir para que vocês consigam identificar a função, a construção e a variação. Eu já vou explicar um pouquinho mais lá adiante como que isso se constitui. E a variação é como que esse discurso funciona e circula em diferentes situações, em situações diversas, como que esse discurso vai se constituindo de uma forma diferente. Uma coisa é uma aula remota sobre práticas discursivas, outra coisa é uma aula presencial sobre práticas discursivas. Uma coisa é a aula que eu estou aqui falando hoje sobre práticas discursivas. Talvez se eu grave essa aula daqui uma semana, daqui um mês, no semestre que vem, certamente será outra aula, né? Então, assim, essa variação, ela também é inerente do discurso. Por quê? Porque a gente vai dizer que o discurso circula, e ele circula num tempo do aqui e agora que ele não permanece. Então, a forma como esse discurso circula, ele é diferente. Cada um que vai ouvir essa aula vai estabelecer
uma funcionalidade, vai estabelecer uma cadeia de sentido pela forma como esse discurso vai circular, naquele momento, para cada um de vocês, em qualquer circunstância, que não será a mesma. Percebeu? Então, a gente vai ter possibilidades aqui de termos 60 aulas, né? 60 variações. Esse discurso vai circular de 60 formas, conforme cada escuta, conforme cada momento de vocês perante a escuta, né? E isso é a gente entender que esse discurso tem uma variação. Isso a gente chama de um discurso em funcionamento como ação, a função ali do início, mas porque é um discurso posto em circulação, né? É um discurso que circula. Muito bem, vamos adiante. Então, assim, ó, o que é super importante, isso é uma retomada, para a gente entender as práticas discursivas, que é uma retomada do sentido. Vocês já sacaram e já entenderam que se a gente for pensar lá nas categorias de análise da psicologia social, a prática discursiva responde ou se relaciona a categorias de efeitos de sentido e de sentido que a gente estuda lá, né? Que é uma das categorias fundantes da psicologia social crítica. Por quê? Porque a gente vai entender, e eu adoro essa imagem aqui, que vai falando de um telefone sem fio, né? Isso a gente pode pensar em fake news, a gente pode pensar em mil coisas sobre as quais a gente queira relacionar, mas é vocês observarem que essa nuvenzinha aqui, que era um pensamento, ela vai crescendo, ela vai se tornando uma tormenta até que ela se torne, né? Uma coisa muito volumosa em relação ao seu ponto de partida. Para a gente entender aqui, isso aqui a gente vai dizer que é uma distorção? Não. Nesse ponto de vista, a gente vai entender que o discurso, ele não se distorce, ele se reconstrói. Por quê? Porque mais importante do que aquilo que é dito, eu não me relaciono exatamente com aquilo que é dito, eu me relaciono com a forma como eu interpreto aquilo que é dito. Então, é esta minha interpretação que vai produzir uma ação concreta de resposta. Por isso que entender discurso é tão importante. Por isso que desvelar os sentidos possíveis de um discurso, eles nos ajudam a entender quais são as ações concretas que serão produzidas a partir desses sentidos estabelecidos. Beleza? Estamos chegando até aqui, né? Claro que eu não sei se vocês já leram o texto antes ou vão deixar para ler o texto depois da videoaula, mas uma coisa vai complementar a outra e eu acho que vocês vão ter um pouco mais de clareza e conseguir perceber, né? E essa aula vai ficando um pouco mais clara. Por isso que eu estou sugerindo que vocês assistam o TCC da Lari, porque quando a gente vai pensando na prática discursiva, ela parece uma coisa assim tão etérea, tão sem ponto de concretude, né? Tão sem ponto de ancoragem. E aí, quando vocês conseguirem assistir ou compreender uma análise de um TCC, de uma interpretação de entrevista, ou de grupo focal, no caso dela, a partir da análise de sentido, vocês vão começando a sacar, então, que universo é esse. Eu daqui a pouco, no finalzinho da aula, eu vou fazer essa observação, porque o mais importante aqui de a gente situar é que não existem discursos certos ou errados, sentidos são atribuídos e ao sentido dado não se tem discussão sobre ele ser certo ou errado. Né? Então, a gente não está falando de uma estrutura discursiva que nós vamos passar esse crivo desse pensamento moral, é certo, é errado, é isso, é aquilo, não. Que sentido se extrai desse discurso, o que é possível de extrair a determinado discurso, não importa, né? Se isso vem da ordem do certo ou do errado, uma vez estabelecido como efeito de sentido, isso passa a ser uma realidade objetiva para quem confere o sentido. Para nós funciona a mesma coisa. Eu escuto determinada coisa de uma determinada pessoa, eu gosto de dar um exemplo que é assim,
Agora eu vou falar um pouquinho de sentido, mais do que prática discursiva, mas eu acho que vai ajudar a gente a entender melhor. A gente está conversando, e isso é comum, com certeza não aconteceu só comigo. Quer ver? Eu estou conversando com o João, daí eu digo para o João assim: "Ô João, tu sabes que ontem eu estava conversando com a Maria e a Maria disse isso, isso e isso?" O João me conhece, conhece a Maria, se intriga com este meu dizer, e ele pergunta assim: "Tá, mas ela usou exatamente essas palavras?" Daí eu digo assim, ó: "Ah, eu não sei exatamente se foi essas palavras que ela usou, mas foi isso que ela quis dizer." Compreenderam? Efeito de sentido é isso. O que que a gente retém? O que a pessoa quis dizer? E o que é o que a pessoa quis dizer? É o sentido que eu atribuí àquilo que foi dito. Foi o sentido que eu atribuí àquele discurso. E aí, uma vez atribuído um sentido, mesmo que eu tenha uma informação, ó, lá na representação social que dá para a gente fazer um gancho, mesmo que eu tenha uma outra informação que ajude a modular ou a ressignificar esse meu sentido primário aqui, eu ainda fico presinha a este sentido anterior que eu estabeleci, né. Então, por isso que trabalhar com práticas discursivas é um universo muito bonito e muito legal, assim, muito interessante, né. E o que que é discurso, então? Discurso é tudo aquilo que comunica, né. Então, assim, o tom de voz comunica, o gesto comunica, a fala comunica, tudo comunica, né. Uma fotografia comunica, uma imagem comunica, um semblante comunica, o silêncio comunica, né. Tem um estudioso da análise do discurso que ele tem um livro chamado O Grito do Silêncio, né, que é o silêncio comunica e comunica muita coisa, né. Então, para a gente pensar o discurso, é aquilo que se fala e daquilo que se fala, né. E a forma como se diz e a forma de como é dito, né. Então, só que apesar dele ser polissêmico, apesar dele ser vago, alguns pontos de concretude ele tem. Que pontos são esses? Existe aquilo que a gente vai chamar, num discurso, de uma regularidade discursiva, né. Por exemplo, se a gente vai fazer uma pesquisa, eh, eu não quero usar o exemplo da Lari, que é o que está fresquinho na minha cabeça, que ela ainda não apresentou o TCC dela, né. Eu orientei um TCC que era sobre a representação da cirurgia bariátrica, do corpo depois da cirurgia bariátrica. E aí era um pouco assim, qual era, né, quais eram os sentidos atribuídos a essas pessoas que fizeram uma cirurgia bariátrica, eh, tempos depois, acho que era de 2 a 5 anos depois de terem realizado a cirurgia. O que que nós vamos olhar então? Nós estamos pegando essas informações de várias pessoas, só que mesmo isso sendo dito em várias pessoas, eu vou conseguir identificar que nesses dizeres existe uma regularidade discursiva. Existe um ponto que tangencia, um ponto que é comum aí nesses discursos dados, né. Então esse é um elemento que quando eu for fazer análise de práticas discursivas, eu vou prestar atenção, que regularidade discursiva é essa? Qual é a materialidade linguística que está sendo posto em pauta? Quais são as gírias, quais são as expressões, quais são as palavras? Como é que as palavras são usadas, qual é o encadeamento de ideia que está sendo usado, quais são as pausas, isso é uma materialidade linguística interessante quando a gente está fazendo uma entrevista, por exemplo, que o sujeito fica, isso tudo é uma materialidade linguística, olha que interessante, né. Então são coisas que essa prática discursiva permite a gente olhar com muito mais refinamento do que uma análise de conteúdo, por exemplo, né.
É como se a análise de conteúdo fosse uma análise mais estrutural e a prática discursiva fosse uma análise mais funcional desse discurso ou disso que está sendo dito, né? Um outro ponto importante, isso é importado lá da teoria da análise do discurso, que todo discurso ele está imerso a uma ideologia. Ele comunica uma ideologia. E aqui nós vamos entender ideologia como? Nós vamos entender como um lugar histórico de fala. Que lugar histórico é esse? Do que estamos falando propriamente dito nesse universo, nesse momento, nesse contexto social que a gente está? Por que eu estou elegendo falar determinados termos? O que isso tem a ver com a ideologia que eu estou vivendo? O que isso tem a ver com o momento pós-pandemia que eu estou vivendo? O que isso tem a ver com o momento pré-eleição que eu estou vivendo, pré-Copa do Mundo que eu estou vivendo, percebeu? Então, a gente acha que uma cadeia interessante a esses aspectos nós vamos chamar de ideologia quando a gente está pensando numa prática discursiva, né? Por exemplo, esse exemplo que eu... por exemplo é boa, né? Este exemplo que eu dei do TCC da cirurgia bariátrica, ela vai falar sobre essa questão de como as pessoas estão nesse pós-cirúrgico, né? O que eu vou entender como ideologia desse discurso que foi muito que apareceu? A lógica desse corpo dominante, desse corpo tendo que ocupar uma função social, estética, estática, né? Que é esse padrão de beleza, que é colocar o corpo a serviço de algo, né? Então, isso é uma ideologia. Quando fala-se disso, fala-se de ideologia, né? Porque às vezes a gente tem uma ideia de que falar de ideologia é falar de política. Não, a política faz parte da ideologia, mas a ideologia é até um pouco mais ampla do que a própria política. Muito bem. Penduradinho na ideologia, como uma parte constituinte da ideologia, eu tenho uma coisa importantíssima, que é um conceito caríssimo, tanto para a psicologia social crítica, como para a análise do discurso, e que, portanto, vai aparecer aqui na prática discursiva. Qual é a materialidade histórica que eu estou falando? Qual é o lugar de fala dessas pessoas, historicamente mesmo? Que materialidade é essa? O que representa eu estar falando de um discurso nesse contexto? O que representa eu estar falando de emoções dentro de um sistema penitenciário? Né? Porque ela fez a pesquisa dela junto aos apenados da penitenciária. Então, que materialidade histórica é essa? O que representa hoje esse discurso? O que representava esse discurso 100 anos atrás? O que representava? Então, isso tudo é a chamada materialidade histórica que Foucault, né, que eu aprecio e gosto muito, ele sempre diz: as palavras, elas vão significando coisas, mas a gente não pode perder esse componente histórico, e ele escreve isso lindamente quando ele fala, por exemplo, da história da loucura e da história da sexualidade. Ele vai dizer que conforme o momento histórico que a gente vive, se extrai uma cadeia de sentidos para esse dizer e para esse discurso e para essa palavra, vamos dizer assim, né? E um outro aspecto importantíssimo, que também vem lá da análise do discurso, e que por mais que possa parecer estranho à psicologia social, mas ela vai vir aqui nas práticas discursivas, é que todo discurso é uma produção inconsciente. E do que nós estamos falando aqui, dessa característica inconsciente? A gente não se dá conta de tudo que a gente fala quando a gente fala. A gente não se dá conta de tudo que a gente diz quando a gente fala. E isso o nosso inconsciente vai vazando no nosso discurso sem que a gente perceba, sem que a gente compreenda e sem que a gente se escute, né?
Quando a gente está lá no discurso da clínica, a função é essa, né? É que a gente passa a se escutar, porque a gente fala, 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 e a gente não se dá conta do que fala. Na psicologia social, nós também vamos levar em conta essa característica. Então, essa soma desses 5 elementos aí que constituem o discurso dentro das práticas discursivas, nós vamos, então, entender que o discurso ele é polissêmico, ou seja, ele não tem um sentido só, os sentidos são múltiplos, eles são quase infinitos, né? A possibilidade que eu posso dar de interpretação para esse dizer, ou para esse discurso. O sujeito não controla o discurso, por mais ele ache que controle, né? Por quê? Porque vazam coisas nesse discurso que ele não se dá conta que vaza. Ele vai relacionar termos que ele não se dá conta que ele usa. Quando a gente vai usar a materialidade histórica e a materialidade linguística, nós vamos prestar atenção nisso. Mas por que esse termo e não outro? Né? Por que eu estou falando de determinadas coisas e usando essa figura de linguagem e eu poderia usar outra? Por que eu estou dando aula aqui, eu estou usando esse exemplo e não outro? E eu não estou pensando sobre isso. Os exemplos estão vindo aqui à minha cabeça e eu estou dizendo, ainda que eu tivesse escrito, não é o caso, a estrutura desses exemplos e lendo, mas eu não me dou conta que mesmo quando eu estruturo, eu estou falando muito mais do que aquilo que eu acho que eu estou falando. Por quê? Porque o sujeito não controla o seu próprio discurso. E aí, o terceiro ponto, a gente fala muito mais do que se diz, né? Porque essa forma discursiva, ela também vai se configurando o discurso com vários outros elementos que eu vou usando e eu vou compondo para constituir a minha análise. E quem está falando, quem está dizendo, não está atento a esse tipo de coisas. Porque a gente costuma dizer que esses 5 aspectos, eles atravessam o nosso discurso, bem de atravessar mesmo, assim, né? Sem que a gente perceba todos esses atravessamentos naquilo que a gente está dizendo e na forma como a gente está dizendo. Comecem a fazer um exercício, comece a prestar atenção em diálogos, quando, sei lá, no trabalho, por exemplo, quais são as figuras de linguagem que determinadas pessoas mais usam? Por que usam muito aquela figura de linguagem? Por que usam sempre a mesma expressão e não outra? O que será que está querendo dizer? O que será que eu consigo entender disso que está sendo dito, né? É um exercício interessante, né? Prometo que a aula de hoje também não vai ser longa, daqui a pouco já estou tentando me finalizar aqui. Então, o que, né, eu já estou falando aqui bastante de situar o discurso, e tudo que eu estou falando aqui já é a forma como a Mary Jane Spink vai compreender e vai levar em conta quando ela vai propor a análise das práticas discursivas, né? E junto com isso ela tem 3 premissas, então, que é o que ela usa para trabalhar como uma função de análise. A primeira premissa é que o sentido contextualizado institui o diálogo contínuo entre sentidos novos e o antigo. O que eu quero dizer com isso? Vamos lá olhar para a história, né? Porque esse meu sentido, ele vai se atualizando, né? Tanto o sentido daquele que fala, quanto o sentido daquele que ouve. A cada vivência minha, a cada experiência minha, a cada troca minha, o meu filtro subjetivo, ele se amplifica com possibilidades de eu enxergar sentidos que antes eu não enxergava. Então, é como se fosse uma atualização entre o novo e o antigo. E esse novo e esse antigo que vão me penetrando aqui nos meus aspectos de sentido, eles vão se entrelaçando, eles vão se intercomunicando e eles vão possibilitando um sentido para aquele dizer que eu estou escutando ou aquele dizer que eu estou falando, né? Então, a gente já entendeu que o efeito daquele que fala e daquele que ouve é muito semelhante, né? A questão é que a gente não analisa, o falante não se autoanalisa,
enquanto fala, ele pode analisar depois, mas enquanto ele está no poder do seu discurso, na ação do seu discurso, ele não está se dando conta de coisaradas que vão vazando aqui nesse dizer dele, ok? Qual é a segunda premissa? O discurso é atravessado pela história, pela ideologia e pelo inconsciente, que é um pouquinho do que eu falei lá, né? Então, assim, esse discurso aqui e agora, ele tem a ver com o momento histórico que a gente está, ele tem a ver com o momento ideológico que a gente vive, ele está preso a uma ideologia, né? Então, isso tudo é entender que o discurso é atravessado por isso. E por que essa palavra atravessado ou atravessamento? É para denotar e para reforçar a ideia de que eu que discurso não tenho controle sobre isso, tá? Então, aquele que vai analisar o meu discurso, ele vai se atentar para coisas que na hora que eu estou discursando, eu não percebo. E a terceira premissa é que um discurso, ele é estruturado em 3 tempos, e esses 3 tempos precisam ser dimensionados, né? Que é o longo, médio e o curto, e a gente vai agora entender que tempos discursivos são esses. Então, olha lá, a gente já aprendeu aqui 2 questões importantes para análise. Vou voltar lá para a gente entender que nós temos que analisar função, construção e variação, lá na atividade avaliativa que vocês vão fazer. Vocês têm que tentar o máximo possível identificar. Nem sempre a gente consegue identificar tudo, tá? Mas a gente vai tentar buscar uma função, a gente vai tentar buscar uma construção e a gente vai tentar buscar uma variação. E o outro ponto de análise vai ser o tempo discursivo, que é o tempo longo, o tempo vivido e o tempo curto, né? Que é o tempo vivido, é o aqui e o agora. Então, o que que esse tempo discursivo, e a hora que eu abri ali a definição de cada um deles, vai ficar mais claro, né? Mas é esse tempo discursivo que vai ajudar a gente a encontrar tanto a regularidade discursiva, da própria materialidade discursiva utilizada, né? Como a questão da polissemia possível daquele repertório que está sendo dito, né? Então, esse tempo discursivo, ele aparece muito facilmente quando a gente está fazendo uma análise de prática discursiva, né? O que que é o tempo longo, então? É eu entender que este discurso que está sendo dito, ele está nisso que eu estava falando até agora. Ele está preso a um conteúdo que é histórico, que é cultural, que é ideológico, que é social, né? Que são conhecimentos que eles são produzidos e reinterpretados por diferentes domínios de saber, né? Por exemplo, vocês, ao fazerem a prática discursiva da materialidade que eu vou dar lá, vocês vão fazer essas interpretações e vocês vão identificar esse tempo longo a partir do domínio de saber de vocês, que é o saber psicológico. Outras pessoas poderiam analisar e poderiam buscar sentidos que usariam outro conjunto de repertório interpretativo. Perceberam? Então, o tempo longo é eu entender que esse discurso, tanto daquele que diz, quanto daquele que ouve, está imerso nessa construção histórica mais ampla. Na hora que a gente vai fazer uma análise, por exemplo, na hora que vocês vão fazer a avaliação, vocês vão prestar atenção qual é o tempo desse discurso dito, né? Não é o tempo de vocês apenas, que é o tempo interpretativo, mas é o tempo desse discurso no sentido assim, quem diz e talvez por que diz essas coisas nesse contexto social que a gente está vivendo atualmente. Beleza? Ou que esse discurso foi proferido, porque a gente pode se apropriar e ler um discurso de 1500 e pouco, como eu já falei aqui várias vezes, o Etienne de Boité, lá do Discurso da Servidão Voluntária. Se a gente lê aquele livro, a gente vai se surpreender, porque a gente acha que é um cara que escreveu na Folha de São Paulo de domingo,
uma crônica, e ele é datado de 1526, eu acho, 1400, mas eu acho que é 1526. Né? Então, o tempo longo é esse tempo. Mas, espera aí, o que tem a ver com isso também? Entramos no tempo vivido, que é a ressignificação desses conteúdos históricos no aqui e agora, só que agora o tempo vivido, ele tem a ver com aquelas bases da socialização primária e secundária daquela pessoa, que é aquilo que a gente fala do tempo de memória traduzido em afeto, né? O que a pessoa está vivendo, daí não esse discurso amplo, mas o que aquela pessoa, naquele momento de vida dela, está vivendo, para que ela pertença a determinado grupo que ela pertence, e para ela estar falando dessas coisas, dessa forma com que ela está falando. Então, ó, eu dei o exemplo lá da bariátrica, então ali eu pertenço a um grupo, que são pessoas que foram recorrer à cirurgia bariátrica para poder perder peso, né? Na sua maioria por uma questão estética, ou agora no exemplo que eu estou dando da Larissa, são todos eles apenados do sistema penitenciário. O que representa isso? O que aquele sujeito está passando naquele momento em que ele está falando aquelas coisas, que é o tempo vivido, né? E o tempo curto, então, é como que esse tempo longo lá, que está pendurado na história, ele se atualiza para o momento concreto da vida social concreta, né? Quais são as memórias culturais e afetivas que estão presentes nesse discurso no aqui e agora, né? Então, aqui a gente encontra a possibilidade da polissemia e a própria contradição. É no tempo curto que, às vezes, eu consigo identificar contradições, ambivalências discursivas. Agora, notem uma coisa, o que é importante a gente destacar aqui? Tempo longo, tempo vivido e tempo curto, não é eu pegar a pessoa que está falando e dizer o que ela viveu lá, o que... Não, é deste discurso, dessa materialidade discursiva, o que eu encontro nessa materialidade discursiva que me remete ao tempo longo, o que eu encontro nessa materialidade discursiva que me remete ao tempo vivido, e o que eu encontro nessa materialidade discursiva que me remete ao tempo curto. Percebeu? Não é a história de vida do sujeito, da pessoa. É neste discurso como que essas coisas vão funcionando, vão articulando e vão aparecendo. Parece uma coisa meio vaga, eu sei, mas a hora que a gente começar a dimensionar e a olhar as práticas discursivas, a gente começa a ter uma visão diferente. Eu insisto para que vocês assistam o trabalho da Larissa, que eu acho que quem não entendeu vai conseguir entender com bastante clareza. E eu vou pedir autorização da Bela, que foi a minha aluna lá da cirurgia bariátrica, para disponibilizar para vocês aqui no Life o TCC dela como material de consulta, tem no Reúne também, mas eu vou pedir, ver se ela me autoriza a disponibilizar, para vocês entenderem essa, né, parece uma abstração mais teórica, mas vai fazendo mais sentido aí, né? Então, a compreensão das práticas discursivas, elas vão levar em conta essas questões, elas vão levar em conta esse fenômeno psicológico da atualidade, com as rupturas históricas, com as rupturas ideológicas, numa identificação de como esse discurso transita entre o velho e o novo, entre uma transformação, uma metamorfose, voltamos lá ao Ciampa, aquela ideia de pensar que o sentido sempre pode ser outro, ele sempre pode ser renovado, ele não é estático, não tem uma hora que eu digo assim, este é o sentido, não, esse é um sentido possível, outros 1000 podem ter, tá?
o Peixe usa um termo que ele diz assim, sentidos outros. Então, por mais que a gente explore, por mais que a gente transite, por mais que a gente pense em possibilidades de sentidos, sempre poderão haver outros novos sentidos, né? Então, por meio dessa abordagem das práticas discursivas, para que ela serve? Ela serve porque ela ficou um método muito eficaz, uma metodologia muito eficaz, para a gente, então, observar e analisar os fenômenos sociais num dado momento histórico, porque se ele é fenômeno social, ele está acontecendo no aqui e no agora, ou ele já aconteceu dentro daquele contexto dado, né, e que nos permite, então, olhar essa tensão entre a universalidade e a particularidade. E isso é interessantíssimo num discurso, porque eu estou dando aqui uma aula e eu estou tomando essa aula como uma aula muito particular, que ela está sendo dada por mim, que ela está sendo falada por mim, que ela está sendo discursivizada por mim. Só que essa particularidade dessa aula se insere numa universalidade histórica, social, ideológica, de tempo, de função, de variação, que a gente consegue, então, entender a ordem e a transformação social, né? O Lacan vai dizer isso, Foucault já dizia isso, Freud já dizia isso, que o mundo se transforma pelos discursos, uma ideologia se transforma pelas falas, pelas palavras. E quando a gente se conecta no discurso, a gente consegue compreender muito dessas coisas que parecem tácitas, que elas não têm uma materialidade, que elas tangenciam a nossa vida de uma forma tão etérea e tão volátil, e por meio do discurso a gente consegue dar um ponto de concretude para elas. A gente consegue enxergar exatamente, mas então está funcionando dessa forma e está funcionando dessa outra forma. E uma coisa, antes de eu ir para o método propriamente dito, o que a gente, eu sei que eu já disse isso, eu vou me repetir, mas é porque é importante a gente não perder isso de vista. Um discurso, o sentido que eu dou, quanto mais, quando a gente vai fazer análise de sentido, é uma coisa que a gente vai viajar um pouco, né? Por quê? Porque ele precisa ter uma soltura interpretativa, que eu preciso dar margem a entender assim, que múltiplas possibilidades esse meu dizer está me falando, né? Que múltiplas possibilidades interpretativas esse meu dizer está me convocando a pensar, né? Eu vou, na nossa avaliação, eu vou dar uma imagem para que vocês façam a análise do discurso. É uma foto, uma imagem, para a gente entender que discurso vai muito além da palavra dita, né? Porque aquela imagem ali é uma profusão de palavra, de história, de tudo. E aí eu vou pedir para que vocês... daí a prova vai ser a mesma? Não, porque os efeitos de sentido que cada um vai dar e o caminho que cada um vai percorrer para estabelecer o seu efeito de sentido e a sua compreensão é único. Então, quando eu estou falando de análise do discurso ou da prática discursiva, eu não estou falando de um lugar certo a se chegar, eu estou falando a uma interpretação possível de se pensar. O que vai me dizer se essa interpretação é uma boa interpretação ou não? Eu tenho que dar consistência para essa interpretação. Eu tenho que dar consistência para os sentidos que eu estou vindo. Eu vou descrevendo esse sentido, está vindo na minha cabeça, por quê? O que essa imagem me evoca? O que essa imagem me remete? A que eu ligo essa imagem? E aí, essa é a costura que vocês vão fazer, perceberam? E aí, quais são as técnicas, então, para a gente trabalhar uma prática discursiva, tá? Mapa de associação de ideias. O mapa de associação de ideias, que é esse gráfico aqui, é o que vocês vão ver no TCC da Bela, se ela me autorizar a colocar. É o que a Lari fez no TCC dela, que ela vai apresentar no dia 20, e é o recurso que a gente mais utiliza
nos capítulos, eu acho que é no capítulo 4 que eu pedi para vocês lerem, a Mary Jane Spink vai explicar bem certinho cada uma delas. E quando a gente... Por quê? Porque a gente pega um fragmento desse discurso, né? Uma entrevista, é um fragmento. Uma imagem, que é o que vocês vão fazer, é um fragmento. Essa minha aula é um fragmento. Então, sempre que essa materialidade é uma entrevista, é um, é um grupo focal, é um discurso mais solto, a metodologia mais oportuna para fazer isso é um mapa de associação de ideias, né? E nesse mapa de associação de ideias, o que que eu tenho aqui? Eu tenho o objeto, que quando eu vou fazer uma pergunta, quando eu vou fazer uma entrevista, é a minha pergunta. Eu tenho as primeiras associações, que é o que que os meus entrevistados estão falando daquilo ali, né? Eu tenho a explicação das associações, esse esclarecimento é aquilo que eu vou buscar na teoria. O que que eu acho de teoria que me diz isso, que eu estou definindo aqui como uma definição inicial, né? E eu tenho o qualificador, que começa a ser a minha tonalidade afetiva para as associações. Aqui eu vou começar a pegar isso e explodir, puf, 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 explodir uma cadeia de sentido, e tem momentos qualificadores ou primeiras associações que para cada um pode remeter a um universo gigantesco de sentido, não tem problema, é isso aí mesmo que se faz. Então, a riqueza de entender práticas discursivas é essa, né? E a análise é como que essas 4 perspectivas aqui circulam e conversam entre si. Uma outra possibilidade de trabalhar com práticas discursivas é o que a gente chama de um mapa conceitual, que quem é meu aluno já sabe que eu gosto de pedir bastante como atividade avaliativa, inclusive a atividade primeira foi esse mapa conceitual. E o que então um mapa conceitual de um discurso, que muda um pouquinho talvez em relação a mapa conceitual teórico, técnico, como eu peço, mas num discurso, é como que esse discurso se ramifica, é como que esse discurso vai construindo uma teia, que ou vai ser linear, ou vai ser uma teia mais emaranhada, como que esse discurso vai se ramificando, e como que eu vou estabelecendo essas ramificações. A árvore, normalmente eu uso quando eu tenho situações mais pontuais. Por exemplo, eu vou fazer análise de uma fala específica, eu vou pegar um discurso, um parágrafo de um discurso de um político e vou analisar. Então, esse jeito de trabalhar com ramificação é boa, porque ou a própria imagem que eu estou pedindo para vocês, embora eu vou pedir para que vocês usem, né? Eu vou pedir, não, eu vou sugerir para que na imagem que eu estou pedindo para vocês trabalhem com linhas narrativas, em vez de trabalhar com árvore, com mapa de associação de ideias, né? E então, o que que é a linha narrativa? A linha narrativa é quando eu consigo esquematizar aquele conteúdo ali numa linearidade de compreensão e numa perspectiva temporal. O que que eu estou chamando de perspectiva temporal aqui? Tempo vivido, tempo longo e tempo curto do discurso, percebeu? E mesmo assim eu estou atenta à variação, à função e a compreensão lá, como aquelas outras 3 características lá que a gente falou, ó. Tá? A função, a construção, a variação. Eu vou olhar nas 3 metodologias e o tempo longo, o tempo vivido e o tempo curto. Só que, quando eu estou trabalhando com a linha narrativa, o tempo discursivo, ele vai se sobressair. Quando eu estou trabalhando com a árvore, aquelas variações lá, a função, a variação e a construção vão sobressair, e quando eu estou falando com mapa de associação, eu consigo fazer uma mescla das duas, porque o meu conteúdo é um pouco mais volumoso. Então, a minha sugestão ficou a recomendação lá da leitura, que vocês vão ler como
que vai explicar um pouco melhor, tanto como se faz mapa de associação de ideias, árvores ou linha narrativa, mas a minha sugestão é que vocês façam a análise usando a linha narrativa, que eu acho que vai ficar mais fácil, tá? Esse fácil entre aspas, mas mesmo dentro dessa linha narrativa de linearidade de compreensão, eu quero que vocês, assim, ó, viajem nas possibilidades de interpretação que essa imagem permite a vocês. E que nessa viagem de vocês, vocês consigam entender nos efeitos de sentido que vocês estão dando, a variação, a construção e a função, e principalmente tempo longo, tempo curto, tempo vivido. Acho que vai ser uma atividade bem interessante, principalmente para a gente entender que prática discursiva a gente pode fazer de uma imagem, a gente pode fazer de um registro, a gente pode fazer de uma propaganda, a gente pode fazer de qualquer coisa que a gente entenda que seja um fenômeno social, né? Então, eu acho que vai ficar muito interessante essa nossa tarefinha aí, né? Por isso, vou falar o que eu já me repeti lá, então nem vou me ater muito aqui, é que a análise das práticas discursivas, ela está, assim como a nossa aulinha lá de representação social, nesse lugar onde ela é um pouco teoria e ela também é um pouco método, né? E o que que as práticas discursivas, elas também permitem, né? Que a gente pense, isso do ponto de vista teórico, assim, né? Então, elas são atividades cognitivas que representam um conhecimento social. Por quê? Porque todo efeito de sentido, a gente só atribui sentido a partir do nosso filtro subjetivo, a partir da nossa socialização primária e secundária, lembram lá da aula anterior? Então, é essa forma como eu vou construindo e como eu vou me apropriando, que eu consigo olhar a construção funcional de um discurso e dos seus sentidos, né? Então, a prática discursiva, ela permite eu enxergar isso de uma forma muito legal, assim, muito bacana. E ela também é uma maneira diferente do que a gente estava acostumado a fazer e do que habitualmente a gente se fazia, de compreender, né, o discurso e a própria lógica de como as pessoas, em diferentes contextos, nas suas diferentes maneiras, eliciam os seus discursos, como que nós construímos a nossa cadeia associativa de sentido, e essa imagem vai dizer para vocês que vocês vão fazer 1000 lugares, então, se tiver prova igual, muito improvável vocês vão ter produções iguais aí ou similares, porque a forma como cada um vai transitar na sua esfera e no seu construto de sentidos são construções muito diversas, assim, é muito diferente. Dificilmente a gente estabelece sentidos únicos, sentidos comuns, alguma coisa sim, mas via de regra a gente é convocado a transitar por lugares onde só nós percorremos. E não é por isso que está errado, porque tudo são possibilidades de sentido. E se é possibilidade de sentido, ela virou uma realidade objetiva. Perceberam? Isso é interessantíssimo do ponto de vista da psicologia para a gente entender. Isso a gente explica muito fenômenos da violência contra a mulher, esse movimento meio confuso e meio maluco político que a gente está vivendo, não político partidário, político mesmo, assim, de tanto extremismo, de tanta ambivalência, de tanta necessidade de eu conseguir pontuar o certo e o errado. Talvez a gente nunca viveu no momento da política, historicamente, um momento onde tudo se converge para dizer que esse é certo e esse é o errado, que esse é certo e esse é o errado. Então, assim, não é quase como se não tivesse possibilidades de sentido, como se as coisas tivessem que ser herméticas, encapsuladas, né? Então, isso ajuda a gente a entender muito como que as realidades sociais elas vão se produzindo
através e por meio dos discursos, né. Então, eu adoro emojis e eu acho que os emojis eles são exemplo indescritivelmente massa para a gente se conectar com efeito de sentido, porque por mais que até tenha uma atribuição que eu use um emoji para significar determinada coisa, para expressar determinada coisa, na hora que eu estou usando aquele emoji, eu já não estou conectada naquilo que, estruturalmente, socialmente é capaz de de associar, e tampouco eu que estou recebendo o emoji ali, eu estou nessa associação. É uma coisa muito imediata, né. Então esse mundo dos emojis aí, de um discurso que economiza muita palavra, ele também abre para muita polissemia aí, né. Ele abre para muito efeito de sentido, eu acho uma coisa muito bacana. Quando eu vou fazer e vou utilizar práticas discursivas, eu já vou construir uma entrevista, por exemplo, no TCC, né, que foram esses exemplos que eu dei para vocês. No caso da Larissa, ela usou o grupo focal, no caso da Isabela, ela usou entrevista, mas eu já crio uma entrevista ou uma estratégia contando que eu vou trabalhar com a prática discursiva como uma possibilidade de análise, né. Então eu vou levar em conta o que que as pessoas falam, como que as pessoas colocam esse em circulação esse discurso, e quais são as possibilidades de sentido que são possíveis serem estabelecidas a partir dessa fala, né. Então é como que as pessoas contam isso para a gente, mais do que como elas respondem às nossas pesquisas, né, ou aquela pergunta X ou Y da qual a gente está fazendo. Então, nessa minha experiência, eu acho que nos últimos 10 anos eu só tenho trabalhado com TCC a partir de práticas discursivas e tem sido muito rico, assim, vocês vão perceber que é uma forma muito rica de compreender a própria psicologia. E aí eu vou tomar uma licença aqui, que talvez os teóricos da psicologia social não gostem muito, mas inclusive para a nossa atividade clínica, como quando a gente se conecta a essa questão discursiva de entender por que que o nosso cliente está usando aquele termo e não aquele outro, quando a gente começa a estabelecer possibilidade de sentido a partir daquele discurso no ambiente clínico que o nosso paciente está trazendo, gente, isso dá para a gente uma amplitude de compreensão, independente da abordagem que a gente está usando. Porque uma abordagem vai falar de discurso, mas quando a gente consegue, claro, embora todas são, né, mas quando a gente consegue, entender isso e conseguir encaixar, mesmo na nossa abordagem, essa análise desses efeitos de sentido, a gente tem, assim, um salto e a gente tem uma riqueza tão grande na compreensão do funcionamento psíquico do nosso paciente, que é uma coisa muito bacana, é muito legal mesmo, né. Por que que eu disse que eu pedi licença, né, porque a gente ainda vê muito essa briga da psicologia social meio contra ou abominando a prática clínica, que, né, já me manifestei em relação a isso, eu acho que é um prurismo, eu acho que é um equívoco, né, eu acho que a psicologia clínica não é o fato dela ser clínica, é a forma como a gente conduz a prática da psicologia, que ela vai ser perversa ou não, né. E se a gente consegue fazer essa compreensão, e quando a gente faz essa compreensão, a gente ganha muito na escuta que a gente faz do nosso paciente, né, na forma como a gente consegue interpretar quais são as influências sociais que esse nosso paciente também está tendo na hora dele fazer o discurso, que nem ele se dá conta, né. Então é uma prática muito importante, né. E aqui para a gente finalizar então, é a gente entender que quando a gente relaciona a prática discursiva com produção de sentido, que é a nossa categoria matriz, né, a gente está assumindo que os sentidos, eles não estão
apenas na linguagem como materialidade, né, mas eles estão também nessa ferramenta de entender uma construção de uma realidade a partir da prática discursiva. Então, um discurso, muito mais do que uma fala, ele passa a ser uma construção objetiva da realidade, porque tudo aquilo que eu discursivizo, tudo aquilo que eu estabeleço em discurso, eu tomo como realidade objetiva, como a gente já viu lá na categoria anterior, né. Então era isso que eu tinha para contar para vocês na aula de hoje. Eu só finalizei com essa imagem, que é a imagem que está no fundo de todos os slides, que eu amo essa imagem, porque é uma boca dentro da outra, uma boca dentro da outra, e uma cadeia de significantes sem fim. Sentido é isso. Eu não tenho nem muito ponto de início e nem muito ponto de chegada para pensar e estruturar os sentidos. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham conseguido compreender um pouco melhor as práticas discursivas, e em seguidinho eu já vou botar lá no Life a imagem que eu quero que vocês façam a avaliação para o dia 22 de junho, ok? Fica o convite para que vocês assistam aí, quem quiser, o TCC da Larissa. Tá certo? Muito obrigada e até a próxima.